Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo, vamos aprofundar um pouquinho mais os nossos conhecimentos com relação às características do conto. O conto, vocês sabem, é um gênero literário, assim como a crônica, o romance, as poesias, né? A gente tem aí diversos gêneros da literatura e cada gênero tem alguns elementos composicionais, algumas especificidades que constituem o texto narrativo para que nós possamos considerá-lo, né, um conto, ou uma crônica, ou uma poesia. Então, nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho os elementos do conto, certo? Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas para o 7º ano de língua portuguesa e vamos ver comigo aqui quais são os objetivos que nós estabelecemos para essa aula. Parabenizo a todos por estarem aí enriquecendo o repertório linguístico e cultural de vocês, né? Isso mostra o quanto vocês têm responsabilidade com a formação de vocês, né? E provavelmente serão aí excelentes profissionais, né? Porque são estudiosos, dedicados e responsáveis aí, né? Com a aquisição dos conhecimentos. Meus parabéns, certo? Então vamos ver aqui quais são os nossos objetivos. A gente vai fazer a leitura de um conto, vamos inferir uma informação implícita no texto, reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de um recurso ortográfico e retomar os elementos da narrativa. Então, para início de conversa, você conhece a história do Pinóquio? Esculpido a partir do tronco de uma árvore por um entalhador chamado Geppetto, numa pequena aldeia italiana, Pinóquio nasceu como um boneco de madeira, mas ele sonhava em ser um menino de verdade. Um fato muito conhecido sobre ele é que seu nariz crescia cada vez que contava uma mentira, né? Então, provavelmente vocês já tiveram a oportunidade de conhecer esse personagem, né? Seja por meio de desenhos animados, seja por meio da literatura. Então, vamos analisar um pouquinho, né, o que ele simboliza aí dentro de uma perspectiva de moralidade e ética. Então vejam, nessa aula vamos ler uma história sobre um menino que gostava de contar mentiras. E aí, será que existe alguém assim? Então o título desse conto já é o conto da mentira. Todo dia Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó está no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado a morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem está mentindo é você. Não existe gente de madeira. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo. Mas, no dia seguinte, então aconteceu o que seu pai alertara. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado, Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então ele começou a reduzir suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo. No momento está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixava de ganhar uma bicicleta porque mentia. Então esse é um conto escrito por Rogério Augusto, foi publicado aqui na Folha de São Paulo, trata-se de um mini conto, né? Fica aí a referência para vocês, né? A gente tem aí vários mini contos que nos trazem alguns ensinamentos sobre ética e moralidade, né? E eu gostaria de chamar a atenção com relação a alguns elementos composicionais aqui desse conto, né? Então percebam que em alguns fragmentos o escritor coloca as palavras, ele escreve as palavras de uma forma que se aproxima bastante da oralidade, né? Então, no momento que ele vai fazer o discurso direto, a fala direta dos personagens, às vezes ele escreve pra, P-R-A, ao invés de para, né? Para indicar aí
que ele está fazendo a citação, a transcrição da fala do personagem ipsis literis, tal como ela acontece na espontaneidade, né? Então, no contexto intrafamiliar, a gente sabe que a gente conversa com os familiares de uma forma mais informal, né? A gente usa esses discursos de uma maneira mais espontânea, né? Então, a gente tem essa diferença entre linguagem formal, que seria aquela linguagem acadêmica, uma linguagem bem dentro das normas gramaticais, e temos a linguagem espontânea, que é o som reproduzido pela nossa fala no momento em que pronunciamos as palavras, né? Então, quando a gente vai fazer citação direta da fala de alguém dentro de um texto literário, é possível sim trazer as marcas da oralidade, né, para aproximar o leitor da forma como as pessoas conversam espontaneamente no dia a dia. Então, vamos aqui agora ver, né, algumas curiosidades. Então vejam, o conto que acabamos de ler é intitulado O Conto da Mentira, pode ser considerado um mini conto, pois trata-se de uma narrativa muito breve, curta, com pouca sequência de ações presentes no enredo, né? Então lembrem-se que enredo é a sucessão de acontecimentos, né? E observem aqui também a marca das aspas, né? As aspas é uma pontuação indicada, né, para a gente destacar algumas expressões no texto. Nesse caso, estamos destacando o título, né, o título do conto que acabamos de ler, que é O Conto da Mentira, está ali entre aspas. Então, vejam, é uma narrativa, né? Então, narrar significa contar uma história, e os elementos da narrativa, como a gente já tem comentado, né, ao longo das aulas, são a presença do narrador, dos personagens, do espaço, do tempo e do enredo, certo? Então, só para a gente retomar brevemente, o narrador, ele pode ser um narrador em primeira pessoa, que é aquele narrador que participa dos acontecimentos, né? Às vezes ele é o personagem principal, ele é um narrador protagonista das ações, né? Então é em primeira pessoa, ele conta o que aconteceu com ele vivenciou tudo aquilo, e às vezes é um narrador em terceira pessoa, ele é apenas um observador, ele não participou dos acontecimentos, ele conta o que aconteceu com outras pessoas, ele, ela, né, que é a terceira pessoa, ou eles ou elas, certo? Então, o narrador em terceira pessoa, ele não participa dos acontecimentos. Temos também ali a presença dos personagens, né, como a gente já viu, e espaço, o espaço é o local, o ambiente onde os fatos acontecem, né? O tempo a gente vai ver com mais dedicação aqui essa questão da dimensão temporal na narrativa, e o enredo, que é a sucessão de acontecimentos, né, que gira aí a partir de um conflito. Então, o narrador, né, é o relator dos fatos, ele pode aparecer tanto em terceira quanto em primeira pessoa. Os personagens são aqueles que vivem os fatos, né? A gente pode ter o protagonista, o antagonista, que é aquele que faz de tudo para que os objetivos do protagonista não se concretizem, e podemos ter os personagens secundários ali que fazem parte das tramas, das narrativas. Vamos agora então para a nossa primeira atividade. Então temos um fragmento do texto. Todo dia Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó está no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. E aí a pergunta é, a voz do narrador nesse fragmento, ela se apresenta em primeira ou em terceira pessoa? Explique. Então vamos fazer aí uma análise interpretativa a respeito da voz do narrador. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e elaborar uma ou duas frases para dar conta de responder a nossa primeira atividade. Mãos à obra.
Retornando então, pessoal, vamos verificar a nossa sugestão de resposta para vocês. Vejam, a voz do narrador aparece em terceira pessoa. Ele é apenas observador dos acontecimentos, né? Então a gente tem ali no início, todo dia, Felipe inventava uma mentira. O narrador não está ali junto com o Felipe participando dos acontecimentos. Então ele conta o que aconteceu com o Felipe. Felipe é ele, né? Então se a gente retomar aí os pronomes pessoais do caso reto, a gente lembra que tem eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Esse caso aqui aconteceu com ele, com o Felipe, então fica fácil identificar a voz do narrador em terceira pessoa. Se fosse em primeira pessoa, seria a primeira pessoa do singular, que é o eu, né? Não é um tu, a quem ele se refere aqui, é um ele, né? Ele terceira pessoa do singular. Então, ele, o Felipe, que vai ser aqui, né, o personagem principal, o protagonista dessa história. Portanto, temos um narrador em terceira pessoa. Parabéns aí se vocês conseguiram acertar. E se não conseguiram, agora com as explicações, vocês conseguiram captar essa ideia de como que funciona, né, a gente inferir aí qual é a voz do narrador dentro de uma narrativa. Se é em primeira ou em terceira pessoa. E o espaço, pessoal? O espaço é o cenário, é o ambiente em que os fatos acontecem, né? Nos contos, os espaços tendem a ser mais reduzidos, né? Porque o conto, ele é uma narrativa breve. Então, o tempo é o quando ocorrem as ações e o quanto elas duram. Vejam que interessante a questão da dimensão temporal. Nós podemos ter o tempo cronológico, que é o tempo do relógio, aquele tempo que é externo ao narrador, né? A gente consegue medir numericamente ali quanto tempo de duração os fatos levaram para acontecer, e temos um tempo que é o tempo psicológico. Então o tempo psicológico se trata da percepção dos personagens sobre o tempo, por exemplo, na presença de sonhos, memórias ou delírios, certo? Então vou chamar bastante atenção aqui, que é bem importante essa dimensão temporal na narrativa, né? O tempo cronológico a gente consegue medir numericamente no calendário, é uma situação temporal que é externa ao personagem. Já o tempo psicológico é interno ao personagem, porque depende da memória dele, da percepção dele a respeito da duração dos fatos. E esses fatos estão nos seus pensamentos, né? A gente consegue, às vezes, acessar os pensamentos dos personagens. E ali a gente tem a dimensão do tempo na perspectiva do personagem, né? Esse tempo pode aparecer por meio de sonhos, imaginação, memórias ou delírios, como a gente viu. E o enredo? O enredo é o conjunto de episódios que compõem a narrativa, né? Então, a apresentação dos fatos e personagens constitui o enredo, a situação, problema ou conflito que gera as demais ações, o clímax, que é o ponto de maior emoção ou tensão, e o desfecho, que é como que se encerra a história. Pode estar implícito ou explícito, certo? Então vamos agora para a nossa segunda atividade. A gente tem mais um fragmento, vejam que esse fragmento foi marcado pelas aspas, né? Então as aspas é um sinal de pontuação que a gente usa para citar o fragmento de um texto, né? Então nesse caso aqui nós temos o seguinte fragmento. É verdade, mãe, a moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade, fecha aspas, né? Então a marca do discurso direto aqui, ao invés de se usar o travessão, foi utilizada as aspas aí. Então nesse trecho, por que o autor usou pra e não para? E agora? Eu anunciei, dei um spoiler no início da aula, né? Por que será que ele usou pra e não para? De acordo com a norma gramatical, seria para. Então, um tempinho para vocês elaborarem uma resposta para mais essa atividade.
Retornando então, galera, vamos ver aqui como ficou a nossa sugestão de resposta. Então, por que será que ele usou pra e não para? Então, nesse fragmento, nesse trecho, o que o autor fez? Ele fez a citação da fala do garoto, né? Ele reproduziu a fala direta do personagem. E ao usar a expressão pra, ele aproximou a escrita da oralidade. Então, isso é possível na literatura, né? Ele aproximou ali a forma como o garoto fala. Por isso que ele usou o pra, né? Numa narrativa ficcional isso é possível, certo? Então nessa aula nós lemos e interpretamos aí um pequeno conto, aprendemos a fazer algumas inferências, reforçamos aí as características do conto, né? Os elementos composicionais que constituem uma narrativa. Espero que vocês tenham gostado e até breve.